Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos, paz do ressuscitado, a paz esteja convosco. E vamos juntos pedir o Espírito Santo, invocá-lo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho está em João 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória ao Pai. Glória a vós, Senhor. Eu e o Pai somos um. Depois de entremeada com essa alegoria do pastor, da ovelha, Jesus volta a falar sobre o Jesus Messias e ao mesmo tempo da fé. E estão bem determinados no tempo e também no lugar. Jesus estava em Jerusalém, estava celebrando a dedicação do templo. E João sempre fala que essas categorias para João era inverno, era 4 horas da tarde, era noite, era dia. João sempre faz questão de elencar essas informações que é importante. Inverno. Inverno é o tempo frio. Não é? Inverno a gente fica mais recolhido, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E ali os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Os judeus pedem a Jesus que diga abertamente se ele é ou não o Messias. Mas, ao mesmo tempo, nosso Senhor sabe que eles não querem crer. E ele sabe o porquê que eles não querem crer. Jesus diz abertamente: não creem porque não são ovelhas suas, que querem pertencer a ele. Já vos disse, mas vós não acreditais. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aqueles que são de Jesus ouvem e o seguem. Ontem eu dizia esta capacidade das ovelhas. A verdadeira ovelha, ela ouve o único pastor. E dizia ontem que uma ovelha doente, não está acostumada, não tem intimidade com o pastor, ela escuta a voz dos estranhos e segue estranhos. Mas não segue o verdadeiro pastor.
E Jesus hoje diz, não vai adiantar explicar para vocês quem eu sou, porque vocês, primeiro, porque não querem crer, e segundo, porque vocês não são as minhas ovelhas. E aquelas que são minhas ovelhas, elas têm um privilégio. Eu dou-lhes a vida eterna. Ou seja, elas jamais se perderão. E aquelas ovelhas que são minhas, ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai de Jesus. Ao passo que as ovelhas de Jesus ouvem sua voz, Ele lhes dá a vida, diz que ninguém vai arrancá-las das suas mãos, são um dom do Pai. Eu e o Pai somos uma só coisa. Portanto, o que Jesus está dizendo? Quem diz que é de Deus, mas rejeita Jesus, não é de Deus. Não é. Quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Jesus e o Pai é um. Então, quando você diz, eu não creio em Jesus, você está rejeitando Deus, a salvação de Deus. Então, você não é ovelha? Você não é ovelha do redil do Senhor? Você é um bode, cabrito, sei lá, mas ovelha você não é. Porque a ovelha, ela é obediente, a ovelha escuta a voz do pastor, a ovelha segue o pastor. A ovelha segue, a ovelha tem docilidade, é dócil ao Espírito de Deus. E por isso ela é conduzida pelo pastor a verdes pastagens. O pastor leva sempre as ovelhas, quando aquele pasto não está bom, está seco, ele sabe aonde tem pasto verde e leva as ovelhas para lá. Quando aquela água não tem água, ele sabe aonde tem a fonte no meio das montanhas e leva a ovelha para uma água fresca. Ela tem que tomar uma água fresca. Veja o carinho de Deus, irmãos. Deus se revela, mas se revela àqueles que realmente têm desejo, querem conhecer e querem se aprofundar na fé. Buscam realmente a Deus. E Jesus é o Messias. E são cegos. Os judeus não compreendem, mas também não fazem nenhum esforço para aceitar Jesus e reconhecê-lo como Messias. Por isso, a cegueira deles é voluntária e responsável. Mostraram-se radicalmente incapazes de pertencer ao rebanho, não quiseram estabelecer relações de comunhão, de diálogo e de busca sincera, que estão na base de todo o encontro. Meus irmãos, amoleçamos os nossos corações e peçamos a Jesus, Senhor, liberta-me dessa minha cegueira voluntária, para que eu me abra à Tua graça e possa ouvir a Tua voz, e eu possa, escutando a voz do bom pastor, possa caminhar atrás de vós e segui-lo para a vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.